Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca e tô aqui com meu primo Carlos Roca e a gente tá aqui hoje pra falar no nosso Bola de Ouro. Hoje a gente vai falar sobre a cidade da Copa, né, o Catar, que pela primeira vez na história a Copa do Mundo vai ser toda feita na mesma cidade, né? Inédito isso, Nate? Cara, é uma Copa bem peculiar, assim, acho bem legal. Acho que quem tiver a oportunidade de estar presente lá vai ver uma Copa bem diferente, os estádios todos próximos um do outro. Acho que vai ser uma Copa bem atípica, assim, e estamos torcendo para que corra tudo bem, né? Cara, já vou pegar o primeiro gancho que tu falou aí. Quem puder ir, na real, pra ir nessa Copa, o cara tem que ter se programado bem antes, velho, porque também acho que talvez não, cara. Eu vou falar aqui chutando, mas eu acho que essa aí é a Copa mais cara que já teve pra ir. Eu cheguei até a anotar aqui, meu, quando lançaram, assim, ó, anunciaram vai ter Copa, saiu a chave do Brasil. Os ingressos, cara, pra ir no primeiro jogo, era, ó, mais barato, eu tô lendo aqui porque eu anotei, tá? Era 3.543 e ia até 8.625 reais, velho. Então o ingresso mais barato pra ver o primeiro jogo era 3.500 reais. E, cara, isso aqui é o seguinte, velho. Tu dava um F5, acabou os de 3.000. Exato. Então, tipo assim, é uma Copa muito cara. Só pra fazer uma comparação, o jogo do Brasil, daí, que obviamente é menos importante do que o jogo inicial da abertura, porque tem todo aquele festival. Não sei se vocês conseguem se ligar, assim, que tem sempre um show, tem um blá ali no começo da Copa do Mundo, né? O do Brasil começava em R$ 843, então tu imagina, cara, tu vai num jogo de futebol, o ingresso mais barato é quase 900 conto. E aí ele ia até 7 mil. Até 7 mil reais, velho. Então tinha ali 843 eram poucos lugares, depois a média ali é 3.848 e depois 7 mil reais, velho. Então, assim, cara, é óbvio que a gente fala, né? Cara, se tu tiver a oportunidade, eu sei que tem uns caras que são gamers, assim, uns youtubers, uns streamers brasileiros que estão indo meio que de última hora, mas eles receberam um convite. Então já tem lá o lance do ingresso, o camarote, sei lá, os caras também têm uma certa... um público... Sim, tem um conhecimento. Não, cara, eles têm... Os caras fazem... Patrocínio, alguma isso. coisa dessa parada. Eles influenciam muita cara, gente, então... Com certeza é uma Copa do Mundo, assim, para um público, vamos dizer assim, mais magnata, né? Isso é uma coisa que, cara, é o que eu falo, é peculiar, é uma Copa diferente, é num principado, né? Porque lá, na verdade, ali é uma região que ele comanda, Isso. tem príncipes e tem toda a situação. Eu acho que vai ser uma Copa legal em termos de estádios novos, Sim. tecnologia. Isso vai ser muito bacana, cara. Agora tem essa coisa, de repente não vai ser uma Copa do povão, aquela Copa, né, de tá todo mundo ali. E também, cara, eu fico pensando assim, né, mano, é uma Copa do Mundo que vai dar espaço para quê? Para cada um na sua cidade, lá no seu país, na sua cidade, no seu bairro, fazer aquela Copa do Mundo, se reunir, colocar um telão e ser tudo aquilo. Porque realmente é uma Copa que vai ser num país que é muito diferente, uma cultura muito diferente. Até tem pessoas que, de repente, têm condições de ir, mas tem um pouco de receio, né? E aí vai ser oportunidade para outras coisas, acontecerem outras coisas, né? Para assistir a Copa em casa, com os amigos, curtir. Que a Copa do Mundo, pelo menos para mim, eu sei que para ti, a gente já passou muito isso, né? Como torcedor, é um momento muito mágico, muito legal, né? Sim, cara, vamos tentar ver aqui de fora e de longe alguns prós e contras, tá? Eu vou começar aqui com a minha visão, tipo, de torcedor, né? Na situação que seria pró, num primeiro momento, é justamente o fato de ser na mesma cidade, então tem menos desgaste com viagem, com logística e tal, e o cara que se programou, como a gente tá falando ali, ele tem a possibilidade de ver 2 ou 3 jogos no mesmo dia, porque o estádio mais afastado desses que a gente tá vendo aqui do lado, o estádio que fica mais longe do centro, ele fica a 60 quilômetros do centro, cara. Então, pô... Cara, é muito tranquilo. Se realmente for organizado, se eu não me engano, essa Copa vão ser 3 horários de jogos. Sim. Não vou saber te dizer agora, assim, mas acho que é 1 às 11, 1 a 1 e 1 às 4 da tarde, assim, um jogo. Então, dependendo, Tu cara... consegue a logística.
Gente, assim, ó, só pra dar exemplo pra vocês, assim, eu moro em Floripa e tem praia que do centro de Floripa até a praia tu leva 30 quilômetros. Então, dentro da mesma cidade. Então 60 quilômetros cara, é muito tranquilo de tu fazer, assim, pra conseguir ver um jogo. É claro que, assim, ó, isso é que eu acho de pró, né? Pra seleção, em termos de logística, pros times, né? Pra seleções e para o torcedor que tá lá. Porém, o que eu vejo de contra, por exemplo, pensando no torcedor, é que como é numa cidade, cara, é uma cidade rica, mas ela, cara, eu acho que nem tem infraestrutura de tantos hotéis, pensando na quantidade de gente que pode invadir, né? E não, aí, com certeza. Aí agora eu vou ser mais sacana, né? No sentido, tipo assim, de falar mal, né? No meu ponto de vista aqui de quem tá longe. É muito quente, também é um lugar que, tipo, claro, os estádios, cara, eu acho que todos os estádios, assim, a gente, salvo um, todos os outros eles foram construídos pra Copa, então eles têm ar-condicionado mesmo no estádio. Ele é fresquinho, ele é fresquinho mesmo. E mesmo esse que não foi construído para a Copa, vocês conseguem ver aqui no lado, aqui, nessa imagem, onde estão todos os estádios, são 8. São super tecnológicos, assim, né? E aí, o que acontece? É muito quente para quem tá fora e é um lugar onde não pode ter consumo de álcool, que eu acho que foi uma barrigada da FIFA. Porque assim, cara, o futebol, ele sempre mexeu muito com patrocinador de bebida, né? Sempre teve pelo menos uma marca muito forte de cerveja por Copa do Mundo. E esse ano simplesmente não pode ter, cara, porque é proibido beber álcool lá. Então, eu acho que isso aí foi uma... Eu acho que a FIFA, num primeiro momento, não se atentou a isso, cara. Porque, né, Copa do Mundo, ela aquece a economia do país que tá sediando, do país todo, né, cara? E eu acho que eles deixaram de faturar muito dinheiro aí, cara. Pegando esse gancho do lance de não poder consumir bebida alcoólica, parece que eles vão tentar abrir algumas exceções de horário e de consumo por pessoa. Não tenho ideia como isso vai ser controlado, porque imagina, vamos botar lá, cada pessoa pode tomar 2 litros de cerveja. Como que tu vai controlar isso? Cara, não tem como. Cara, assim, ó, eu acho difícil. Agora a gente teve essa semana, né, até eu nunca gosto de pontuar a data, porque quando a gente grava vídeo assim, a gente não tá fazendo ao vivo, a gente tá gravando, daqui a pouco o vídeo vai pro ar, daqui a 2 dias isso já ficou meio antigo. Mas acabou de acontecer de um repórter, até não lembro qual era o país, acho que era, não sei se era sueco, ele tava gravando lá, falando, a gente tá aqui já, o clima é esse. Chegou um segurança e falou, cara, tu não pode gravar aqui. Daí ele mostrou o crachá falando, velho, eu sou da imprensa. E o cara foi com a mão Então a gente vai ter que lidar com um tipo de cultura que é a cultura dos caras. A gente, que eu digo assim, o mundo aceitou que a Copa ia ser lá, sim. Né? A FIFA, as instituições aceitaram. Sim. Então agora não adianta, cara. Esse é o lado negativo que eu acho, né? Muito caro. Esse negócio que eu falei de poucos hotéis, eu já dei uma pesquisada, tá? Eles não têm hotel suficiente mesmo, não tô falando isso de... Um amigo que vai pra lá, ele... Até isso é uma opção, não sei se, dependendo de quando a galera assistir esse vídeo, né? Uma opção que tem, até o lance de bebida e tudo, parece que as empresas grandes de cruzeiro, de iates, vão atracar os iates no porto, lá de Doha, e tu vai poder se hospedar dentro do iate. E dentro do iate, a legislação é internacional, é diferente, pode consumir álcool lá dentro, né? Não sei se vai ter algumas festas, alguma coisa assim. Sei que esse meu amigo conseguiu, ele alugou lá um quarto dentro de um desses iates, de um desses cruzeiros, e essa é uma das coisas que ele diz, cara, lá tu pode consumir, pode beber, comida, até a vestimenta também, né, em relação à cultura muçulmana, a cultura do país e assim, tal, gente, é bem liberado. Aqui a gente tá falando bem sem hipocrisia, tá? Porque assim, pô, tu vai ver um futebol, cara, tu vai querer tomar uma cervejinha ali, não tô falando que tu vai chutar o balde, vai ficar muito louco.
Mas, cara, o futebol ele tem disso, né, cara? No Brasil, velho, não tenho. Eu lembro que teve uma época no Brasil que cortaram o álcool, não podia. Eu cheguei em jogo Isso. que tinha cerveja, daí eu perguntei, cara, mas não tá proibido isso? Não, mas é sem álcool. Daí eu, Exato. cara, era uma loucura, uma insanidade. Depois eles voltaram atrás com isso. Eu entendo, tá, gente, que quem bebe fica um pouco mais fora do centro e às vezes a Alterado, né? pessoa acaba ficando mais agressiva e tal, mas não é isso que eu tô discutindo aqui, não tô incentivando a bebida, tá? Eu só tô fazendo uma análise de grana entrando, de marketing e tal. Eu acho que eles deram uma barrigada nesse aspecto. O lance. E eu acho também, mano, falar que nós estamos falando da cultura do futebol. Isso. Futebol, desde que é futebol, ele é assim. Porque a gente tem que entender também que o futebol, ele é um entretenimento, cara. Tu vai no cinema, tu consome o que tu quer ali, que tá à venda no cinema, no teatro, enfim. Então o futebol, ele é isso, né, cara? Futebol, qualquer outro esporte, basquete, aí a gente pode falar o que for. É uma cultura do país, que nem o Marco falou. Foi aceito isso. São 4 anos de preparação para a Copa do Mundo, então o pessoal vai ter que se adaptar, né? Mas agora sim, cara, falando das coisas boas também, né? Eu achei muito interessante esses estádios, os que estão do lado, esse que tá lá embaixo, lá no. É difícil de eu me coordenar aqui, porque eu vejo ao contrário. Mas o que tá lá no cantinho embaixo, gente, aquele lá, o último daquele canto, ele é um estádio feito de containers e ele vai ser todo desmontado depois da Copa. E ele vai ser. Ele não vai só pra uma cidade, ele vai pra algumas cidades. Eu até tava lendo que ele vai pra alguns lugares carentes, assim. Os caras vão usar esses containers pra alguma. Não sabia disso. Eu vi. Não Então sabia eu achei. dessa... Eu achei bem interessante. Aí tem algumas coisas, gente, tem umas colinhas aqui, tá? Que eu fiz umas pesquisas. Esses estádios, a maioria deles, eles são pra 40 mil pessoas. Até cabe mais, tá? Mas eles vão fazer de um... Eu acho que é porque eles vão colocar uma cadeira específica lá que ele vai ficar reduzido a 40 mil lugares. Quase todos. Salvo o Al-Bayt, que cabe 60 mil pessoas, que vai ser o estádio da semifinal. E o Estádio Nacional, que ele é o estádio da final, da abertura e do final, o primeiro estádio que a gente vai ver, tá? Ele cabe 86 mil pessoas, quase 90 mil. Aí é bastante gente. Aí a gente fica se perguntando, cara, mas pô, essa galera toda, e será que vai torcida assim nessa quantidade? Porque também tem isso, né, cara, por ter, às vezes por ter muitos jogos muito perto, daqui a pouco um pensamento ao contrário do nosso, tu pode pensar, não, mas eu tô perdendo o público, cara, porque o público já foi naquele jogo hoje, já tá cansado, não vai no outro. Eu acho que, tipo assim, ó, nesse caso, não, velho. Não, e eu vi uma coisa que acontece no futebol, que eu não sei quem não acompanha muito esses, por exemplo, assim, aquela Copa do Mundo que tem dos clubes, né? Tipo, o Mundial Interclubes ali. Uhum. Toda vez, cara, eles contratam torcida. Por exemplo, eu lembro ali que teve um ano lá que eles contrataram lá umas torcidas que era tipo, tinha uns países africanos lá e os caras tocavam tambor, os caras eram muito animados e eles contrataram esses caras pra estar em todos os jogos. E eles fardam esses caras porque nas imagens tem que estar o estádio cheio, sim, os caras uniformizados. Aí eu dei uma olhada, vocês podem olhar, gente, só pra vocês entenderem, eu não posso largar a imagem aqui de nada relativo à Copa, senão a gente já toma strike de cara no canal. E por isso que é só imagem parada, assim mesmo. Eu tava vendo, eu não sei se tu viu, Ike, mas eu já vi a torcida brasileira e a torcida argentina, cara. A brasileira é só indiano, tipo assim, é um monte de indiano, então é engraçado, sério? Cara. E os argentinos, velho, parecem uns caras tipo turco, assim, eles estão tudo fardados de roupa da Argentina, fazendo grito de guerra, isso já agora, tá? Esse dos argentinos eu vi hoje. Os caras lá fazendo uns gritos de guerra, só que assim, cara, tu pode imaginar que é qualquer coisa menos espanhol que os caras estão gritando ali. Então é engraçado, cara, só que acontece. Porque os caras têm que mostrar na hora do futebol ali que tem a torcida brasileira tá presente, tem a torcida argentina. Vai ter, tá, gente? Obviamente vai ter brasileiro lá, vai ter argentino lá. Mas, assim, eles precisam mostrar que deu certo o empreendimento, então eles contratam essa galera. Eu achei bem engraçado isso. Ah, cara, imagina, é um business muito, muito grande, né, cara? É um evento que e tu quer mostrar o teu país, a tua cultura para todo mundo. Então é uma coisa que os caras vão se empenhar ao máximo. Mas é legal, cara. Acho que legal também a gente falar sobre uma Copa do Mundo numa época diferente. Né? É uma Copa do Mundo que ela não é no meio do ano, como normalmente ela é, que falando em mais específico, é o final da temporada europeia.
ela na verdade é no meio da temporada europeia de futebol, então ela é no inverno para o calendário europeu e no verão para o nosso calendário lá no hemisfério sul, né, tal. Lá no Catar também é inverno, mas lá o inverno, sei lá, deve ser uns 30 graus, assim, no mínimo uns 25 deve pegar. Entende? Então isso também é uma coisa que é importante, que é bem peculiar, que, na minha opinião, tanto como torcedor, como cara que trabalha no futebol também, eu acho que é uma Copa complicada, porque no meio de temporada, para todos os campeonatos, tem muito risco de lesão, porque os jogadores vão jogar até muito próximo da Copa do Mundo, então aumenta esse risco de lesão. A gente pode perder alguns atletas aí importantes de não participar da Copa do Mundo. Outras coisas que é o clima, né? O clima também ser um clima bem pesado em relação a ser lá no Catar, tanto para quem está no Catar como torcedor, como para os atletas também, que eles vêm do frio, às vezes, muitos, assim, quem joga na Europa vem do frio e vai jogar no Catar, no calor. Então, tem essas coisas que, na minha opinião, eu acho que é um pouco negativo, mas a gente não conhece, né? É a primeira vez, então a gente vai ver como é que funciona. Inclusive a nossa seleção, né, cara? O Brasil tá fazendo uma pré-temporada na Itália, né? Isso, e tá pegando, tipo assim, obviamente isso aí deve ter sido estudado, né? Às vezes eles fazem isso intencionalmente pra criar algum tipo de resistência. Mas o Brasil tá fazendo a pré-temporada num lugar completamente frio e vai jogar o campeonato num lugar completamente quente. E, cara, dentro do Brasil a gente mora num país que é continental, né, o tamanho. E a gente já vê uma diferença muito grande quando vem um time da Bahia jogar no Rio Grande do Sul, ou ao contrário, e os caras sofrem muito com esse choque. Então, certamente algum motivo deve ter, mas eu confesso que eu me perguntei quando eu vi que o Brasil ia fazer pré-temporada na Itália, assim, cara, mas parece loucura, né, pra quem tá vendo de fora. Mas... Cara, o que eu sei dessa preparação do Brasil é em termos de logística, porque era mais fácil para juntar todos os atletas mais rápido possível. Faz sentido. Mais rápido possível eles estarem todos juntos ali no norte da Itália, que a preparação está sendo em Turim, né, no CT da Juventus. Então, tipo assim, os atletas que vieram do Brasil, que se eu não me engano são só 3 atletas convocados, vieram do Brasil junto com a comissão técnica, chegaram antes, e aí o pessoal da Europa, tipo assim, o campeonato europeu parou no domingo, então na segunda de manhã já estava todo mundo junto. Então, de repente, se tivesse que ir pro Catar ou fazer alguma outra situação, se perderia alguns dias faz e já sentido, se tem cara. poucos dias. Daqui pensando rápido, assim, tem o Pedro, o Everton Ribeiro e me fugiu, assim, agora me fugiu. E o Everton, o goleiro do Palmeiras. E o Everton do Palmeiras, exatamente. Então, cara, fica um pouco mais fácil no sentido de que aqui já tava terminando a temporada, porém... Cara, é um certo medo, né? Essa é a tua área, obviamente, tu vai saber falar bem melhor que eu, mas dá um certo medo de ver que o atleta já chegou no limite, cara, porque os caras quando chegam em final de temporada, assim, velho, né, tu já tá ali fazendo tua hora extra, né, digamos, na tua musculatura. E aí, cara, tu vê que no Brasil, por exemplo, quando os caras começam a pré-temporada um pouquinho depois, já dá um resultado negativo bem grande, né, cara? Então, vamos torcer para que essa galera que tá em final de temporada, que os atletas do Brasil e a galera daí, que tava... Porque assim, cara, a gente tá pegando dessa vez uma galerinha, né, cara, que teve lesão há pouco tempo e tá se recuperando. Que por um lado, olha só que loucura que eu vou falar, é bom, né? Porque bem ou mal o cara deu uma descansada e aí faz um reforço muscular e volta mais pronto, né, parece. Cara, são pontos legais a gente falar do seguinte. Para quem tá, por exemplo, a situação do Brasil, para quem tá em final de temporada, tu tem o risco é da fadiga muscular, o acúmulo, né, da fadiga. Isso. O cara vem numa temporada desgastante. Porém, isso tu nunca consegue controlar, mas tu consegue minimizar algumas coisas. Isso. Agora, quem está no meio da temporada tem o risco da lesão por tu estar em alta performance, tu ter pancadas, ter lesões por trauma, que a gente chama, e ter lesões por desgaste, que a Copa do Mundo fez também, que é uma coisa diferente. Ela teve que fazer, aqui na Europa, no calendário europeu, ela teve que
comprimir mais os jogos. Então, quando tu tinha um jogo no sábado e no outro jogo no outro sábado, não, tu teve que fazer sábado, quarta, domingo, Ah, tá. terça, entendeu? Então, tu aumentou o número de jogos e diminuiu o número de tempo. Eu até tenho um dado que eu usei no meu trabalho, que é o quê? Da última data FIFA até a Copa, no campeonato inglês, por exemplo, nos times ingleses, não só na Premier League, nos times ingleses, em 42 dias, eles iam fazer 16 jogos. Cara, é muito jogo. Em altíssima intensidade. Então aí a gente fala de risco de lesão muscular, risco de lesão articular e Sim. de trauma, né? Então, realmente é uma Copa um pouco complicada para essa parte de lesões, né? E eu acredito que nós vamos ter um número grande de lesões até o início da Copa do Mundo. Porque assim, é óbvio que a gente tá aqui falando sobre a seleção brasileira, mas, cara, na Copa do Mundo, basicamente, todo mundo joga no mesmo lugar. Apesar de ser uma Copa do Mundo, centraliza Ah, muita gente jogando na Europa com esse mesmo calendário, né? Então, esse risco é um risco real pra todo mundo ali. Mas só pra voltar um pouquinho sobre os estádios, gente, que a gente colocou as imagens aqui, esses estádios, pra uhum, quem não tá ligado, eles são referências, né, à cultura deles lá mesmo. Então, tipo, a gente tem estádio ali que é referência, o chapéu deles, que é tipo um turbante. Tem um lá bem no canto que ele simula um diamante, como se fosse um diamante, porque tem diamantes lá. Tem um que parece uma canoa ali, porque seria referência ao barco deles. Tem o das tendas, que na cultura eles tinham as tendas. Então esse cuidado eu achei muito legal, assim, pra ficar visível mesmo, sabe? Porque quando teve a Copa no Brasil, construíram um monte de estádios muito massa, um monte de estádio mó bonito, mas não tinha referência, assim, a alguma coisa, sabe, é, sobre a cultura brasileira. Claro que o orçamento é outro, né? Cada estádio era numa cidade, tu não vai querer ceder o estádio do teu time pra uma é. referência ao Brasil que não Eu seja do acho teu que time. eu acho que no Brasil, cara, no Brasil o que aconteceu na época é porque juntou o útil ao agradável, né? A Copa do Mundo trouxe a oportunidade dos clubes poderem ter estádios reformados ou novos estádios, né? Então, eu acho que isso e era uma coisa que nós precisávamos no futebol brasileiro. Sim. Precisava dar uma elevada no nível dos nossos estádios, assim, em geral. E isso aconteceu antes da Copa do Mundo e para a Copa do Mundo. Eu acho que a gente pega a referência do nosso estado ali, nós que viemos do Rio Grande do Sul, o estádio escolhido para a Copa do Mundo lá foi o Beira-Rio, mas o Grêmio com a Arena também já é um contrapartida, porque ali nós no Rio Grande do Sul somos muito bairristas e temos essa coisa da dupla Grenal, sempre quando um faz uma coisa, o outro tem que vir junto fazendo para ir evoluindo os dois. Então foi uma coisa legal, eu acho que foi bom. Eu tive a experiência de fazer um evento teste da Copa do Mundo na Arena da Amazônia, lá em Manaus. Trabalhava lá, num clube lá em Manaus, né, no Nacional de Manaus, e a gente fez o jogo da Copa do Brasil Foi contra o Corinthians, né? contra o Corinthians. Isso, o jogo contra o Corinthians, isso, 2014. E até lembrando que tu comentou, Marcos, do desgaste, do calor, né? Um time que veio de São Paulo foi jogar lá em Manaus. Eu me lembro que o jogo, cara, do início do jogo até o fim do jogo, os caras sofreram. O time deles era qualidade absurda, muito mais forte que o nosso time. Mas era um time que tava, cara, tu sentia que os caras já estavam desgastados, os caras não corriam, os caras não conseguiam. Nosso time numa intensidade muito, muito alta, a gente precisava daquilo, porque nós somos acostumados e estávamos bem, sabia que fisicamente a gente podia fazer diferença, tanto que a gente levou o jogo até onde deu, e depois eles ganharam de 2-0 o jogo, mas mesmo assim, os caras sentiram muito. Então tem a ver com isso que nós estávamos falando, sobre o desgaste, o calor, a desidratação, o cara não está acostumado. E pontuando o lance do estádio, que eu fiz esse evento teste lá, o jogo Nacional e Corinthians, foi muito legal. E, cara, só que é um estádio que ficou gigantesco. Não sei como é que tá agora lá, o estádio, mas porque tem times pequenos lá, não sei se eles Sim, dão sim. conta de se manter lá, mas é uma situação também que dá pra gente discutir, né? É complicado, cara. É que nem esses que eu tô te falando aí. O Qatar, eles fizeram esses 8 estádios aí pra. Não, tinha um que já existia, né? Mas eles Uhum. fizeram esses 7 estádios novos e eles já falaram ali. Tem estádio que o dos containers vai se desmanchar,
tem outro estádio ali que vai virar um negócio de show. Então, assim, já foi projetado para depois ser utilizado, ser utilizado, né, cara? Função, né? Mas aí também vai muito do... É uma cidade, o Catar em si ali pô, os caras têm muito dinheiro, velho. O negócio é muito rico e é pequeno, né, no sentido, Não, assim, comparando... minúsculo. É um paísinho muito pequeno, cara. E nós estamos falando, o Catar é um país e Doha é uma cidade, imagina. Isso. Toda a Copa do Mundo vai ser em Doha, cara. Então... É bem diferente mesmo. Gente, eu acho que assim, ó, a nossa pincelada, digamos assim, sobre a cidade da Copa é isso. A gente quer trazer um conteúdo mais focado nos próximos vídeos, acho que mais em cima dos adversários do Brasil nesse início aí, porque eu acho que o pessoal tá tirando meio de barbada, mas acho que é porque não conhece os adversários, tem cara bom jogando lá também. E aí a gente vai trazer esse assunto. Eu queria pedir pra vocês, pra quem não... o canal é novo, então cada inscrição conta muito. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar um like, deixar comentário que a gente vai, né, ponderando ali e direcionando o canal de acordo com os comentários de vocês. E é isso aí, quer dar um tchau aí, Iki? Cara, eu queria falar sobre, principalmente os comentários, cara. Eu acho que é uma coisa bem legal, porque como é um canal novo, é um canal bem aberto, amplo, a gente fala de futebol em si. Achei bem legal a galera comentar lá, falar, pô, vamos falar sobre isso, ou, pô, eu não entendi por que vocês pincelaram isso. Então isso vai dar bastante inspiração pra gente trazer aí, conversar, e é um bate-papo bem, bem legal mesmo. Então, queria deixar um abraço pra galera, comenta lá, curte, compartilha, faz toda a parada lá que o Bola de Ouro tá aí. Valeu, gurizada, por enquanto é só. Vamos ficando por aqui. Fui!